No dia do meu aniversário de 55 anos, meu marido me deu 2 presentes. O primeiro foi um colar de pérolas falsas. O segundo, os papéis do divórcio. Ele achou que eu iria chorar, aceitar a migalha que ele oferecia e desaparecer. Ele errou, porque 30 anos construindo uma vida juntos não te fazem apenas uma esposa, te fazem uma arquiteta. E eu, Clara, tinha as plantas de tudo, até da queda dele. O cheiro do jasmim que eu mesmo plantara ao longo da cerca viva parecia mais doce naquela tarde, ou talvez fosse apenas o último aroma da minha inocência. O jardim da casa da Rua das Hortênsias, herança de minha mãe, estava impecável. Mesas com toalhas de linho branco, o trinado dos pardais, os risos dos meus netos, Luca e Sofia, correndo entre as pernas dos adultos. Era a imagem de uma vida bem construída, uma aquarela de satisfação burguesa. Meu vestido floral, azul com pequenas rosas, me apertava discretamente na cintura. Um lembrete silencioso de que, aos 55, alguns espaços ficam mais estreitos, outros, mais vazios. Meus filhos, Ana e Pedro, ajudavam com os comes e bebês. Ana, com seu jeito prático de advogada, cortava o bolo 3 leixes. Pedro, herdeiro do charme do pai, animava os tios com piadas. E eu, Clara, circulava como a anfitriã perfeita, a cola que mantinha aquela constelação familiar em sua órbita aparentemente harmoniosa. Tudo era perfeito. Tudo era uma mentira. Roberto, meu marido de 3 décadas, chegou tarde. Sempre chegava tarde. Sua entrada era teatral, beijando faces, distribuindo abraços, seu terno azul marinho impecável parecendo uma armadura. Ele trouxe um embrulho pequeno. Para a mulher mais linda da festa, disse, entregando-me, com um sorriso que não alcançava os olhos. Aqueles olhos castanhos que eu julgara conhecer como as linhas da minha própria mão. Abri. Um colar de pérolas. Bonito. Brilhante. Frio ao toque. Algo nele era genérico. Impessoal. Como um brinde de final de ano de um chefe distante. É lindo, Roberto. Obrigada, disse, pendurando no pescoço. As pérolas repousaram sobre minha pele como gotas de água gelada. Precisamos conversar, Clara. Mais tarde ele murmurou ao meu ouvido, seu hálito carregado do café que sempre tomava antes de reuniões importantes. O nó no meu estômago, um companheiro discreto nos últimos meses, apertou-se. Eu sabia. As chamadas às escondidas no jardim, as viagens de trabalho repentinas, o desinteresse que ele atribuía ao estresse. A mulher não precisa encontrar mensagens no celular. Ela lê a história no corpo do homem. E o corpo de Roberto contava uma narrativa de distância há 6 meses. A festa seguiu. Rimos, brindamos, comemos bolo. Eu cumpria meu papel, uma atriz consumada na peça Família Feliz Silveira. Até que, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, ele deu o sinal. Um aceno discreto para o escritório. Vocês continuem, pessoal. Vou mostrar a nova aquisição para Clara. Ele anunciou, sorridente, pegando-me pelo braço com uma firmeza que não admitia discussão. Dentro do escritório, o mundo mudo. As prateleiras de livros de engenharia, as fotos da formatura das crianças, o globo terrestre que Pedro ganhou na escola. Tudo parecia me observar, expectante. Foi então que eu a vi, parada perto da janela, como uma figura decorativa que não combinava com o ambiente. Jovem, loiríssima, com um vestido vermelho justo que gritava uma confiança que só a juventude ignorante pode ter. Clara, está é Larissa, disse Roberto, sua voz tomando um tom formal, de negócios. Larissa, minha esposa. A moça me estendeu a mão, um sorriso vazio nos lábios. Tanto prazer, Dona Clara. Adorei a festa. O jardim é um encanto. Não apertei sua mão. Meu olhar estava fixo em Roberto. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, o herói prestes a dar uma notícia difícil. Puxou da pasta um envelope bege. Aquele tom de bege específico de documento oficial, que já havia trazido boletins escolares, contratos de compra, atestados de óbito. Agora, trazia o óbito do nosso casamento. Clara, não é fácil dizer isso. Mas nossa caminhada juntos chegou ao fim. Crescemos em direções diferentes. Eu encontrei uma nova felicidade.
Com a Larissa. Aqui está a proposta de divórcio consensual. É justa. Você fica com esta casa, claro, e uma pensão vitalícia. Eu assumo o apartamento à beira-mar e os ativos da empresa para poder seguir minha vida. As palavras não eram sons. Eram tijolos que ele atirava contra a estrutura dos meus últimos 30 anos. Crescemos em direções diferentes. Enquanto eu crescia para dentro, sustentando, ele crescia para fora, fugindo. Uma nova felicidade. Como se a nossa, construída com suor, lágrimas e milhares de cafés da manhã silenciosos, fosse um móvel velho a ser descartado. Peguei o documento. Minhas mãos não tremiam. Era um fenômeno estranho. O terremoto interno era tão profundo que a superfície ficou imóvel. Li partilha amigável. Ele ficava com o apartamento no Leblon, comprado com o bônus que eu administrei para pagar menos impostos. Ficava com a participação majoritária na Silveira Engenharia, a empresa que eu ajudei a resgatar da falência em 2008, trabalhando como secretária, contadora e psicóloga gratuita. Ficava com a carteira de investimentos, que eu montei, consultora por consultora, para garantir a aposentadoria. Para mim, a casa, que já era minha, herdada, e uma pensão que mal cobriria as contas de água e luz. Era um despejo. Um apagão da minha existência na história financeira que ajudei a escrever. Justo. Minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Você chama isso de justo, Roberto? Larissa deu um passo à frente. Dona Clara, seja razoável. Roberto merece ser feliz. Vocês já não têm nada em comum. É melhor assim, limpo, sem dramas. Olhei para ela, essa criança de salto alto que ousava falar em drama no meu escritório, no meu dia. E então, olhei para Roberto. Vi nele não o homem de quem me apaixonei, mas o menino mimado que sempre foi, esperando que o mundo, e eu, cedêssemos aos seus caprichos. A máscara da esposa compreensiva, da mulher que engole sapos, se dissolveu. O que surgiu em seu lugar não foi raiva. Foi uma clareza glacial, tão nítida e cortante quanto um diamante. Você está certo, Roberto disse, dobrando o documento ao meio com um gesto preciso. Já não temos nada em comum. Você é um estranho que morei junto por 30 anos. E eu sou a mulher que, por engano, deixou você acreditar que era o dono da sua própria vida. Ele franziu a testa, confuso. Larissa deu uma risadinha condescendente. Vamos, Clara, não faça cena. Seria uma cena se eu estivesse emocionada, querida, respondi, minha voz agora um fio de aço. Mas estou apenas fazendo contas. Deixa eu ver se lembro. O apartamento no Leblon. O contrato de locação foi renovado no ano passado, não foi? Em nome da Clara Holdings Ltda. A nossa holding familiar. Lembra? Você me deu 51% das cotas. Um gesto romântico no nosso aniversário de 25 anos. Disse que era para eu me sentir segura. Eram 51%. Roberto. Controlo a empresa. Controlo o contrato. Você tem uma semana para tirar suas coisas de minha propriedade. A cor começou a drenar do rosto dele. Isso era uma formalidade. Uma brincadeira. O banco não acha graça, continuei, abrindo a gaveta superior da minha escrivaninha. A que ele nunca usou, e tirando uma pasta. Aqui está o contrato. E aqui puxei outra folha. Está a comunicação que enviei ao síndico hoje de manhã, por precaução, revogando sua autorização de ocupação. Assinada pela representante legal majoritária. Eu. Larissa olhava para ele, esperando uma reação, uma defesa. Ele não tinha. Os investimentos, prossegui, como se lesse uma lista de supermercado. A carteira Futuro Seguro. No meu CPF, Roberto. Por sugestão do contador. Lembra? Para otimizar. Você nunca se perguntou por que os rendimentos iam para uma conta que só eu administrava? A senha é o aniversário da Ana. A filha que você acha que vai entender. Ponto. Você roubou meu dinheiro. Ele gritou, perdendo a compostura. Eu protegi nosso dinheiro. De você. Dos seus negócios furados, dos seus sócios sanguessugas, da sua incapacidade crônica de dizer não a um risco idiota. A primeira centelha de emoção verdadeira irrompeu em minha voz. Eu protegi quando você quase afundou a empresa em 2008.
Eu protegi quando você quis investir naquela mina de nióbio que era claramente golpe. Eu só não consegui proteger de mim mesma da maior fraude de todas. Acreditar que você me via como sócia, e não como mobília. Ele calou-se, ofegante. Larissa parecia menor, seu vestido vermelho agora parecendo apenas barulhento e inadequado. A empresa. Ele engasgou. Tem uma linha de crédito de 2 milhões contra o seu nome pessoal como fiador, para expansão no Nordeste. Um belo projeto, por sinal. Mas o contrato, como majoritária, me dá o direito de chamar esse empréstimo a qualquer momento, caso eu desconfie de má-fé administrativa ou de tentativa de dilapidação do patrimônio social antes de uma dissolução de sociedade. Como um divórcio, por exemplo. O silêncio que se seguiu era pesado, absoluto. Do jardim, chegavam ecos de risadas. A vida, minha vida real, continuava lá fora. Você planejou isso tudo? Foi uma armadilha? Ele estava pálido, suando. Planejei a nossa segurança, Roberto. Durante 30 anos. A armadilha você armou para si mesmo no momento em que achou que poderia trocar o arquiteto pelo decorador de interiores. Meu olhar pousou em Larissa, que retrocedeu um passo. E se eu for à justiça? Se eu contar tudo? Ele ameaçou, desesperado. Fui até o computador, com alguns cliques, coloquei na tela grande da parede. Um vídeo, granulado, mas claro. A sala do apartamento do Leblon. Ele e Larissa, 2 semanas atrás. Ele dizendo, assim que a velha assinar, vendemos tudo, pegamos o dinheiro e vamos para Miami. Ela que fique com essa casa velha e as lembranças podres. Larissa, rindo. Ela nem desconfia. Clara, está tão ocupada cuidando dos jasmins que não vê o mundo passar. É ingênua. Confia em mim. Pausei o vídeo. A imagem congelada dos dois, num abraço, era um retrato perfeito da estupidez arrogante. Tenho mais, disse, suave. Extratos da conta nas Ilhas Cayman que você abriu para ela. E-mails. Tudo. Mandar para a família toda, para a imprensa, para o conselho da empresa. Seria um clique. Mas eu não sou cruel, Roberto. Só sou detalhista. Ele desabou na poltrona, um homem desmontado. Larissa, finalmente, percebeu o buraco em que havia se metido. Isso é chantagem. Ela sussurrou, assustada. É consequência, corrigi. Agora, os novos termos do nosso divórcio consensual. Você sai com a roupa do corpo e o carro da empresa, que está no nome da holding, então te empresto por bondade. Você assina a transferência das suas 49% restantes da holding para mim, por R$1, quitando eventuais dívidas entre nós. Renuncia a qualquer pensão. E some da minha vida e da vida dos meus filhos, se tiver um pingo de dignidade que duvido. E se eu não aceitar? A voz dele era um fiapo. Então eu inicio a execução da dívida pessoal de 2 milhões. Divulgo o vídeo. E deixo você e a sua nova felicidade explicarem para todo o Rio de Janeiro, para sua mãe de 85 anos, para os nossos amigos, como o bem-sucedido engenheiro Roberto Silveira é, na verdade, um marido infiel e um péssimo homem de negócios que tentou passar a perna na mulher que o carregou nas costas por 3 décadas. Sua escolha. Ele não tinha escolha. O menino mimado nunca teve estômago para uma verdadeira batalha. Só para golpes baixos em quem confiava nele. 1 semana, Roberto, finalizei, caminhando para a porta. Para assumir. E agora, com licença, tenho uma festa para retomar. A festa do meu recomeço. Ao sair no jardim, o ar da noite pareceu mais limpo. As luzes das lanternas pareceram mais brilhantes. Ana se aproximou, seu rosto de advogada percebendo instantaneamente a mudança no campo de força. Mãe, tudo bem. Envolvi seu ombro com meu braço. Tudo vai ficar mais do que bem, minha filha. A partir de hoje. A festa continuou, mas a mulher que a comandava não era mais a mesma. A Clara de antes, a que acreditava na segurança das aparências, tinha morrido no escritório. A que nasceu era mais dura, mais esperta, e infinitamente mais livre. E esta foi apenas a primeira noite. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Roberto havia passado a noite no quarto de hóspedes, meu quarto de hóspedes, e saíra antes do amanhecer,
provavelmente para o abraço vazio de Larissa. A tristeza, quando veio, não foi por ele. Foi pelo fantasma do homem que eu pensei que ele era, pela sombra do futuro que imaginei. Chorei por 10 minutos, no chão da cozinha, abraçada aos meus próprios braços. Depois, lavei o rosto, fiz café forte e sentei à mesa da cozinha com minha pasta. Era hora de jogar. A primeira chamada foi para Dr. Álvaro, o contador da família há 20 anos, e mais leal a mim do que a Roberto, pois era eu quem resolvia os problemas e pagava em dia. Clara, querida, já sei. O Roberto me ligou, histérico. Disse que você o está destruindo. Estou apenas ajustando os livros, Álvaro, para refletir a realidade. O que ele propôs? Ele quer contestar a validade da transferência das cotas. Diz que estava sob coação emocional. Ri, um som seco. Envia a ele, por escrito, com cópia para seu advogado, a memória de cálculo da dívida pessoal dele com o banco, vencendo em 30 dias se as cotas não forem regularizadas em meu nome. Anexe o vídeo, só o áudio, para não chocar, onde ele fala em passar a perna na velha. Vamos ver a coação que a justiça acha mais convincente. Álvaro silenciou por um momento. Clara, você está bem? Isso não parece você. Não é a eu que ele conhecia, Álvaro. Essa ficou no passado. Mande os documentos. A segunda chamada foi para Camila, minha melhor amiga desde o colégio e, por sorte divina, colunista social do principal jornal da cidade. Camila, preciso de um favor. Não agora. Daqui a algumas semanas. Mas prepare o terreno. Escutei-a ficar em silêncio enquanto eu descrevia, em linhas gerais, a traição e a tentativa de espoliação. Seu suspiro era de pura fúria. O canalha. O miserável. Clara, tudo o que você precisar. O mundo vai saber que ele é um lixo. Não ainda. Primeiro, eu o retiro do jogo. Depois, apago seu nome da história. Desliguei e olhei pela janela. O jardim, meu refúgio, parecia sussurrar encorajamento. As plantas que crescem fortes são as que têm raízes profundas. E minhas raízes eram mais profundas do que Roberto jamais sonhara. Os dias se passaram em uma fria eficiência burocrática. Roberto tentou contra-ataques fracos. Seu advogado, um jovem arrogante, tentou intimidação. Até que enviei a ele um dossiê contendo cópias dos desvios de pequeno valor que Roberto fazia da empresa para custear seus jantares com Larissa, descobertos por minha análise mensal minuciosa, um hábito de 30 anos. Um parecer de um perito contábil sobre a insolvência técnica dele se a dívida fosse chamada, e uma gravação da conversa dele com o advogado, que eu obtivera com uma antiga câmera espiã que usará para vigiar a entrada quando houver uma série de furtos no bairro. Na gravação, ele dizia: precisamos forjar uma doença mental nela. Dizer que ela é incapaz. Isso calou o advogado. Roberto estava sozinho. Na sexta noite, ele veio buscar suas coisas. Poucas coisas, afinal. A maioria do que estava na casa era nosso. E eu não estava no humor de dividir recordações. Ele estava acabado, os olhos fundos, a arrogância substituída por uma petulância derrotada. Você destruiu minha vida, Clara. Você fez isso sozinho, Roberto. Eu só parei de consertar. Ele olhou para mim, e talvez, pela primeira vez, viu não a esposa, mas a pessoa. Uma pessoa que ele nunca se deu ao trabalho de conhecer. Eu, sinto muito. A palavra era pequena, barata, vazia, como as pérolas falsas que ainda estavam em meu criado mudo. Não sinta. Apenas vá. E, Roberto. Ele parou na porta. Cuidado com a Larissa. Ela tem ambição. E você, agora não tem mais nada que ela queira. O rancor final em seus olhos foi o meu último presente para a mulher ingênua que fui. Eu o aceitei. Um mês depois, o divórcio estava finalizado. Nos termos que eu ditei. Ana e Pedro, depois de um período de raiva e confusão, vieram para o meu lado. A verdade, contada com calma e mostrando as provas, foi um divisor de águas. Eles viram um monstro por trás do pai charmoso. Sofia, minha neta de 7 anos, resumiu: vovô foi mal com a vovó. Não gosto mais dele. A empresa, agora 100% minha através da holding, floresceu.
Demiti os amigos oportunistas de Roberto. Promovi gente competente. O empréstimo foi renegociado em termos melhores sem a sombra do fiador de risco. E então, chegou o momento da minha vingança final. Não uma vingança de ódio, mas de reconstrução. Chamei Camila. Agora! No domingo seguinte, a coluna social mais lida da cidade trazia um item discreto, mas mortal. O que foi que aconteceu com o antes badalado engenheiro RS, famoso por seus jantares no jardim secreto? Andam sumidos dos círculos que antes frequentava. Comentários nos corredores do Country Club dizem que uma tentativa mal calculada de trocar a arquiteta de sua vida por uma decoradora de momento resultou em um redesig radical de seu próprio patrimônio. Para zero. A tal decoradora, uma loira bem mais nova, já foi vista na mesma mesa do clube, mas agora na companhia de um empresário do setor de navegação. Pobre RS, aprendeu da pior forma que algumas fundações, quando removidas, fazem o castelo inteiro desmoronar. Já a ex-arquiteta, fonte diz que está reformando sua linda casa no Jardim Botânico e planeja uma nova linha de paisagismo. Bravo! O texto não dizia nomes completos, mas todos no nosso círculo sabiam. O verniz social de Roberto foi riscado. Ele não era mais um traidor simpático. Era um tolo que se deixou enganar e perdeu tudo. O pior castigo para um homem como ele. O ridículo. Algumas semanas depois, soube que Larissa realmente o tinha deixado. O apartamento que ele alugava com dificuldade estava vazio. Tentou voltar para a empresa, pedindo um cargo. Meu e-mail de resposta foi curto. Não há vagas para sócios minoritários falidos e ex-fiadores. Boa sorte. A última vez que o vi foi por acaso, em um supermercado. Estava mais velho, curvado, escolhendo uma marca barata de café. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Em seus olhos, havia um vazio resignado. Nos meus, não havia nada. Nem ódio, nem pena. Apenas o distante reconhecimento de um obstáculo que foi removido do caminho. Virei as costas e segui com meu carrinho, cheio de coisas boas para o jantar que faria para meus filhos e netos. A vida, minha vida, seguia. Mais cheia, mais autêntica, mais minha. Eles acham que vingança é um prato que se come frio. Não é vingança, é o silêncio quente e satisfeito de quem olha para trás e não vê mais a sombra de quem te fez pequena. É saber que o castelo que construí nunca foi dele. Sempre foi meu. E agora, finalmente, eu posso morar nele. Em paz.